Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na noite de hoje. É com muita alegria que nós estamos aqui na casa do Grupo Espírita Luz e Amor, atendendo ao convite do Valentim para participar desta reunião. O tema que nos foi proposto, a missão dos espíritas, faz parte do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos trabalhadores da última hora, que somos nós todos, aqueles que nos filiamos ao ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, embora estejamos cada um na denominação religiosa que mais lhe apraz, que mais lhe agrada. E o texto fala que aos espíritas cabe a tarefa de pregar, e ele fala textualmente: ide e pregai o Evangelho do Senhor. Hoje nós sabemos, com os estudos que temos feito, com o esclarecimento que a doutrina vem trazendo para nós, que a melhor pregação da doutrina espírita que nós podemos fazer não é esta pregação falada, nem é muitas vezes a pregação escrita, é a pregação vivida. É por isso que Emmanuel, através da psicografia do médium Chico Xavier, nos convoca a que sejamos cartas vivas do Evangelho. Quer dizer, ele nos convoca para que nós nos transformemos no Evangelho vivido, não no Evangelho falado, no Evangelho escrito, mas no Evangelho vivido no nosso dia a dia. E certamente muitos de nós perguntaríamos: e como é que a gente faz para viver o Evangelho, já que estamos num mundo tão conturbado quanto este que nós estamos vivendo agora? O que é que nós devemos fazer? Qual é o caminho melhor para ser seguido? Segundo ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando Allan Kardec colocou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele dá uma regra, um caminho, uma orientação, dizendo que o verdadeiro cristão, o homem de bem, é aquele que cumpre na integridade a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se nós queremos nos transformar em cartas vivas do Evangelho, é indispensável nós praticarmos na integridade a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí já cabe uma pergunta: será que nós sabemos exatamente o que é justiça? Ora, dizem os Espíritos que a justiça é um sentimento inato que está dentro da nossa alma, porque, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ela está inscrita, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Portanto, a justiça está na nossa consciência. E é isso que muitas vezes nos irrita, certa ocasião, quando a gente vê algum fato que afronta a justiça, nós logo ficamos incomodados e clamamos por justiça, querendo justiça, porque ela é um sentimento natural, um pendor natural da nossa alma. Mas, no geral, no estágio evolutivo no qual nós nos encontramos, justiça, muitas vezes para nós, é aplicada para os outros, porque toda vez que nós cometemos alguma falha, que reconhecemos que erramos, nós procuramos encontrar uma desculpa qualquer, uma justificativa qualquer, para nos aliviarmos perante a justiça. Na verdade, como diz o médium Chico Xavier, nós queremos justiça para os outros. Vemos uma falha qualquer e logo já estamos apontando o dedo. Justiça, queremos a justiça, para que o indivíduo pague. Mas o nosso conceito de justiça, portanto, é um conceito ainda acanhado, porque para ser mesmo justiça como nós desejamos, nós deveríamos querer para nós também. Diz que certa feita ele estava reunido, o médium Chico Xavier, com algumas pessoas, e falando de justiça, e uma pessoa disse a ele: ô Chico, mas você não clama por justiça? E ele disse assim: eu não, ela pode cair na minha cabeça. Porque o Evangelho fala mesmo: o bom julgador por si se julga. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Portanto, nós queremos sempre justiça para os outros, mas não para nós. Ainda mais se nós analisarmos
a justiça aqui no nosso país. Nessa conturbação que nós estamos vivendo no nosso país, será que a justiça pode ser plenamente aplicada? No geral, a justiça funciona para os famosos 3 P's: o preto, o pobre e a prostituta. Aí funciona. Mas quando é para atingir uma pessoa de classe financeira avançada, a justiça vai lentamente. Então, às vezes a gente ouve até no meio espírita alguns confrades defendendo a ideia de pena de morte, principalmente nessa época, com tanta violência, com tanto desrespeito às leis. Há alguém que fala assim: o melhor é adotar a pena de morte porque acaba com essa violência que aí está. É um grande engano, porque nós podíamos pensar como materialistas que matando o corpo está resolvido o problema, porque partimos da premissa de que morta a cobra, está morto o veneno. Entretanto, como nós sabemos que não é o corpo que é a vida, que a vida verdadeira é espiritual, não adianta matar o corpo. O espírito vai para o plano espiritual e continuará de lá influenciando os que ficarem de cá. Então, a solução não é a pena de morte. Até porque, eu pergunto a vocês, neste momento que nós estamos enfrentando, será possível que o filho de um milionário, o filho de uma autoridade, de um senador, de um governante, será condenado como outro que seria condenado? Evidentemente que não. Nós sabemos que é assim. Então, nós sabemos que não é assim. Por isso que nós não podemos clamar por pena de morte. Certa feita, a revista Veja trouxe uma reportagem sobre a violência no Nordeste, porque eles estavam estudando aquilo que se denomina lá no Nordeste de sindicato do crime. Como nós pudemos estudar naquela reportagem, basta pagar a um determinado indivíduo para ele eliminar a vida de uma pessoa. E numa cidade lá do Nordeste, até num poste de entrada, havia um placar escrito à mão com o preço cobrado. Então tinha lá, governador, 200 mil, prefeito, 100 mil, deputado federal, 80 mil, deputado estadual, 50 mil, professor, não se aceita encomenda, porque professor quase não vale nada, né? Mas vocês vejam, está isso escancarado para todo mundo ver. Basta contratar um pistoleiro de aluguel para ele eliminar o nosso desafeto. Qual desafeto? O econômico, o político, o afetivo, qualquer um deles. E então, nós ficamos raciocinando. Se o indivíduo é pago para matar, ele é o maior culpado? Claro que ele tem culpa, porque ele puxou o gatilho. Mas e quem mandou puxar o gatilho? Vai para a cadeia? Não, porque geralmente ele é um coronel, ele é uma autoridade, é alguém muito rico, então ele escapa da justiça. E aí vocês poderiam contra-argumentar. Mas então deixa sem punição? Não. Todo crime, todo erro deve ser devidamente punido pelas leis do país. Só que dever-se-ia também punir aquele que mandou puxar o gatilho. Eu assistia, certa feita, um programa de televisão e a falecida entrevistadora Hebe Camargo estava entrevistando 5 atrizes a respeito da pena de morte para quem pratica o estupro. Como nós sabemos, o estupro é uma prática masculina contra as mulheres. Então, ela fez a entrevista e todas as atrizes, sem exceção, as 5 entrevistadas, foram favoráveis à pena de morte, dizendo: aquele que estupra não deve ter direito à vida, ele deve morrer, ser condenado à morte. Sabem o curioso que me despertou muita atenção nesta reportagem da televisão? É que todas aquelas 5 atrizes, sem exceção, todas elas haviam posado nuas para as chamadas revistas masculinas. Ora, como é que a gente incentiva, por um lado, uma prática e, por outro, pede a pena de morte para outro? Quer dizer, é querer justiça para os outros, mas não para si. Porque será que essas mulheres que posaram nuas, elas não sabem que as fotos que elas tiraram com os profissionais encarregados desta área tem o lado artístico, o lado do belo? Claro que tem,
Só que se nós formos em qualquer borracharia aqui de Franca, a gente vai ver os quadros lá e parece, pelo que eu já vi, que não é para rezar, não. É para outra finalidade. Elas estão lá para outra finalidade, que é exatamente o incitamento, o impulso à prática desregrada e irresponsável do sexo. Então, com que moral que nós podemos cobrar de justiça? Como é que nós podemos falar de justiça se nós mesmos não praticamos a justiça? Querem ver que dado curioso? Hoje, no Brasil, há cerca de 10 milhões de crianças abandonadas nas ruas, de todas as cidades, inclusive da nossa. Ora, nós sabemos que essas crianças que estão abandonadas pelos pais, pelas famílias, jogadas aí, elas vão ser aliciadas pelo crime. Porque na falta de alimento, na falta de educação, na falta de médico, na falta de orientação, elas vão cair na mão do crime. Ora, elas estão apodrecendo na rua. E quando elas cometem um crime, porque foi feita uma pesquisa, e de todos os condenados que estavam na penitenciária, a maioria era de origem de criança abandonada. Então nós sabemos que as crianças amanhã vão se tornar criminosos. E deixamos acontecer. E aí nós perguntamos, e a nossa responsabilidade? Como é que nós queremos pena de morte para esses criminosos que estão na rua apodrecendo por nossa culpa? Porque a sociedade é indiferente às crianças que estão aí abandonadas. Então nós não temos moral para pedir justiça. Aí vocês poderiam argumentar, e como é que nós ficamos então? Divulgando, que é a proposta do capítulo que nós estamos estudando, divulgando a lei de Deus, a lei da justiça, que é a lei divina, pregada por Jesus. No campo material, é aquela que está anunciada, que o meu direito termina quando começa o direito do outro. Se nós seguirmos esta regrinha, acaba todo o problema da humanidade. O problema surge exatamente no momento em que eu quero avançar no direito do meu semelhante. Eu quero que ele me aceite do meu jeito, mas não quero aceitá-lo do jeito que ele é. E no campo espiritual, Jesus deu a lei, a regra áurea, a lei áurea, que é aquela consubstanciada naquela frase que ele pronunciou: fazei aos outros o que quereis que vos seja feito. Está resolvido o problema. Se eu estiver em dúvida se devo ou não agir contra o meu semelhante de uma maneira ou de outra, basta eu fazer a mim mesmo esta pergunta: eu gostaria que me fizessem a mesma coisa, do mesmo jeito? Se eu não gosto, eu não posso gostar que façam para o outro. Então está resolvido o problema com relação à justiça. Mas nós falamos que a lei é de justiça, de amor e de caridade. E o amor? Será que nós já entendemos exatamente o que é o amor? Será que o amor a que se refere a lei é este amor que é pregado, sobretudo aí nas músicas, nas televisões, nas novelas? É este amor que nós devemos tentar cultivar? Evidentemente que não. Porque este amor que é apresentado pelas músicas, pelas novelas, não é o amor, é sexo. E é sobretudo ligado à posse da pessoa. Quando nós sabemos que o amor verdadeiro, aquele amor ensinado por Jesus, é o amor que liberta, não é o amor que prende. E este amor que é falado, propagado por aí, é o amor que quer prender. É como se alguém fosse dono de alguém. E toda vez que nós queremos prender alguém, é como se quiséssemos prender água na mão. A gente põe a água na mão e aperta, ela escorre pelos dedos, pelos vãos dos dedos. Assim é querer prender uma pessoa. Cada um é cada um, e cada um está num estágio evolutivo diferente do outro. Portanto, não há como prender a criatura, não há como ter domínio sobre a criatura. Nós somos ainda tão infantis na arte de amar, que nós pensamos que amor é possuir, é ter, é dominar, é transformar o outro em alguém como nós desejamos que ele seja. Quando, na verdade, o amor é libertação. Nós preferimos ser amados do que amar verdadeiramente. E esse é o nosso engano. Foi por isso que Francisco de Assis, o iluminado da Úmbria, dizia sempre: Senhor,
que eu procure muito mais a amar do que ser amado. Porque ser amado é um estágio ainda inferior da nossa alma. Agora, amar é um estado superior da alma que já compreendeu que o verdadeiro amor é doar-se, é entregar-se, é dar àquele o melhor que nós podemos. E Jesus nos amou. Quando ele diz que o maior exemplo de amor é doar a vida para um outro semelhante nosso, para um nosso irmão, ele fez isso porque ele doou o seu amor em tal intensidade que ele saiu da presença de Deus e veio na nossa presença. Para quê? Para nos ensinar a amar. Esta é a maior prova de amor. Ele estava na luz divina e veio residir entre nós para poder nos orientar, para nos dar o caminho. Então não é o sangue de Jesus que nos salva, é o amor de Jesus, é o exemplo de Jesus. E ele mesmo disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Quando ele diz nenhuma, quer dizer que todos nós, um dia, ou hoje, mais cedo ou mais tarde, amanhã, quem sabe, algum de nós vai se libertar e continuar a caminhada evolutiva. Então isso é que ele disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Todos nós estamos destinados a esse amor infinito, que é o amor de Jesus, que por amor a nós veio à terra para exemplificar, para vivenciar o seu evangelho. E ele disse também: estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, Jesus esteve quando a terra foi criada, foi destacada do sistema solar, foi colocada nesta posição. Ele estava lá conosco, está agora conosco aqui, no tempo todo dirigindo a evolução aqui no planeta, porque Paulo mesmo, dizendo a esse respeito, falou: nada que foi feito sem ele e por ele. Quer dizer, Jesus é o responsável pelo processo evolutivo aqui na Terra. Tanto é que o Espiritismo o considera o governador espiritual do planeta. E estará conosco para nos conduzir à felicidade que nós almejamos. A lei é de justiça, de amor e de caridade. E qual é a caridade que é ensinada no Evangelho que nós devemos praticar? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é o mestre de perguntar, se nós nos dermos ao trabalho de colocarmos-nos no lugar de Allan Kardec, nós vamos ver a preocupação pedagógica com que ele fazia as perguntas. Ele perguntava, tornava a perguntar, abria uma brecha, ele perguntava outra vez. Para quê? Porque ele se colocava no lugar da pessoa que ia ler. Então, quem sabe essa pergunta vai resolver o problema. E ele fazia as perguntas adequadamente. Nesta pergunta que eu já citei, na 886, ele perguntou para os espíritos qual era o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo a entendia Jesus. Vejam a audácia de Allan Kardec. É como se ele dissesse para os espíritos: olha, eu não quero saber a opinião de vocês, não. Eu quero saber a opinião de Jesus, que foi quem trouxe para a Terra o sentimento de amor. E a caridade nada mais é do que o amor praticado. O amor é a teoria, a caridade é a prática. Então, ele perguntou para os espíritos: qual o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo a entendia Jesus? E os espíritos responderam com uma outra tríade, quer dizer, com uma outra sequência de 3 palavras, dizendo assim: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Quer dizer, foi resumida a caridade no entendimento de Jesus nesses 3 verbos: no verbo praticar do bem, no verbo ser indulgente com as faltas alheias e no verbo perdoar. Pronto. Se nós fizermos a prática destes 3 verbos, estaremos sendo verdadeiramente espíritas, como o Evangelho nos está pedindo. Mas o que é mesmo benevolência? Por que Jesus considera a benevolência para com todos uma necessidade da caridade? Porque o povo mesmo diz, né? Fazer o bem sem olhar a quem. É esta a proposta. Ajudar quem está precisando. Ajudar de que jeito? Naquilo que a pessoa precisa. Uns estão precisando de uma roupa, outros estão precisando de alimento,
outros estão precisando de remédio, alguns estão precisando de uma palavra amiga que os incentive na prática do bem, na confiança em Deus. Outros estão passando por um processo de desespero e a gente oferece o ombro para que a pessoa possa desabafar. Tudo isso é benevolência para com todos. A esse respeito, vale a pena relembrar uma história muito interessante da Escola de Evangelização Infantil, que muitos conhecem como a história da aranha e outros conhecem como a história de Candata. E ela diz assim: Candata era um espírito muito devedor, muito atrasado, que estava numa furna, lá num local muito triste de sofrimento no plano espiritual. Então, ele estava lá na escuridão, sofrendo, lá naquele precipício profundo, até que ele teve um ato de desespero e pediu: meu Deus, tem piedade de mim. No exato momento em que ele se humilhou e que pediu socorro, a providência divina mandou um anjo para a beira do precipício para conversar com ele e disse para ele: Candata, eu estou aqui em nome da bondade divina e eu gostaria que você me dissesse uma só prática do bem. Um só ato do bem que você tenha praticado vai ajudá-lo a sair desta furna. Então me diz, Candata, conte-me um só caso no qual você fez o bem. E o Candata pôs-se a meditar e chegou à conclusão: não, anjo amigo, eu não tenho nenhum ato que eu pratiquei o bem. O anjo então começou a ajudá-lo a se lembrar. Não, Candata, lembra bem, uma noite de frio, um frio muito intenso, alguém bateu na sua porta e você, apiedado da necessidade daquele irmão, foi lá dentro, pegou um casaco mais usado e deu para esse nosso irmão. Não é mesmo, Candata? E o Candata respondeu: não lembro disso não. Bom, Candata, então vamos lembrar, numa outra oportunidade, alguém apertou a campainha da sua casa, disse que estava com fome, você foi lá dentro, recolheu o que havia sobrado das comidas e ofereceu um prato de comida para ele. Não é mesmo, Candata? Não, anjo amigo, não fiz isso não. Não, Candata, então vamos lembrar de um outro ato. Certa feita você estava numa avenida de intenso trânsito e havia uma pessoa que queria atravessar para o outro lado, mas ela não conseguia, porque ela não enxergava. Você prontamente deu o braço para ela e com ela atravessou do outro lado com segurança. Não é mesmo, Candata? Não, anjo amigo, não fiz não. O anjo então, diante das 3 negativas, diz para ele: Candata, seu caso é sério. Vamos esperar que você se lembre, eu vou me retirar, você vai ficar aí pensando para lembrar. Quando o anjo já ia saindo da beira do precipício, o Candata disse assim: espera, anjo amigo, espera. Eu acho que eu fiz um gesto aqui, mas não sei se vale. Vale sim, Candata, me conte, o que é que você fez? Olha, anjo amigo, um dia eu estava na frente da minha casa e resolvi fazer uma caminhada. Enquanto eu estava andando, atravessou na minha frente uma aranha, e eu fui pisando, parei o pé no alto e não matei a aranha. Será que isso vale? Candata, até que enfim você fez um gesto de respeito à vida, pois é a aranha que vem tirá-lo daí. E nisso uma aranha aproximou-se do precipício e começou a tecer um fio que foi descendo até lá embaixo. Quando chegou próximo do Candata, ele pegou, viu que era firme e começou a subir para sair do precipício. Quando ele estava no meio do caminho, ele resolveu olhar para trás e viu que outros infelizes como ele estavam também subindo. Ele não teve dúvidas, bateu com o pé e jogou todo mundo para trás. Neste momento, a aranha cortou o fio e ele caiu lá embaixo. E o anjo disse para ele: Candata, você ainda vai ficar mais um tempo aí, porque fazer o bem não é o mais importante. O mais importante é ser bom. E no geral nós estamos fazendo isso. Nós fazemos o bem de vez em quando e já pensamos que somos grandes coisas. Mas o importante não é fazer o bem. O bem é o caminho para nós nos tornarmos bons. Porque do que adianta eu dar uma roupa, uma comida, um remédio para alguém necessitado, mas se lá dentro da minha casa
ou na minha empresa, ou no meu local de trabalho, eu continuo sendo grosseiro, egoísta, violento, maldoso com as pessoas. Essa caridade é a que eu faço momentaneamente, essa não serve. Quando eu me torno em pessoa boa, é para sempre. Eu até pergunto para vocês, já viram quando a televisão, o jornal noticiam que os prisioneiros de uma determinada dependência prisional fizeram um trabalho, deixaram de almoçar e jantar um dia e doaram toda a alimentação para uma creche? Já viram isso? Várias vezes sai na televisão. São bons? Não. Fizeram o bem. É diferente. Nós fazemos o bem, ainda não somos bons. Na verdade, a benemerência é o caminho para nós nos tornarmos bons, que esse que é o objetivo da missão dos espíritas. Mas nós falamos que é fazer o bem, benemerência para com todos, benevolência para com todos, e indulgência com as faltas alheias. O que quer dizer indulgência com as faltas alheias? Compreender que as falhas dos nossos semelhantes, as falhas dos nossos irmãos, são falhas que nós mesmos cometemos. Ou será que as falhas que eles cometem, nós nunca cometemos, não estamos cometendo, ou não vamos cometer amanhã? É evidente que sim, porque ainda somos almas caminhando para a busca da nossa inteireza espiritual. Ainda não temos plenamente a conquista da evolução. Por isso nós não podemos condenar ninguém, porque quando nós apontamos o dedo para alguém, nós estamos deixando outros 3 dedos apontando para nós e dizendo: e você? O que é que você faz? Diz uma lenda hindu que a humanidade caminha para Deus numa fila indiana, exatamente uma fila, um atrás do outro, e que nós carregamos nesse caminhar 2 sacolas. Uma grande sacola com as nossas virtudes, nós penduramos no nosso pescoço e vamos acariciando essa sacola. Olha como eu faço bem, olha como eu dou sapato velho para os outros, olha como eu dou comida estragada para os outros, olha como eu sou bom, porque ninguém é capaz de doar uma coisa boa. Nós achamos que por ser pobre, por ser necessitado, nós podemos dar aquilo que vai jogar fora mesmo, dá para ele. Quer dizer, não nos lembramos da frase de Jesus: fazei aos outros o que quereis que vos seja feito. Então, nós vamos com essa sacola aqui, olhando as nossas virtudes e achando que somos já modelos para serem seguidos pelos nossos irmãos. Mas atrás de nós vai a sacola dos defeitos, porque nós não queremos ver os nossos defeitos. Ai daquele que aponta para nós os nossos defeitos. Nós jogamos a sacola para trás e esquecemos os nossos defeitos. Mas aquele que vai atrás de nós vê o nosso defeito e não vê as nossas virtudes. Então é por isso que muitas vezes, quando nós estamos conversando, deixamos escapar às vezes uma frase assim: fulano é tão bom, mas ele tem um defeito. Quer dizer, onde é que nós estamos centrando a nossa visão sobre a pessoa? No defeito que ele tem, que às vezes é mínimo em relação ao bem que ele já constrói. Quando nós deveríamos dizer assim: fulano tem um defeito, mas ele é tão bom. Quer dizer, mudamos o enfoque que nós damos a respeito das criaturas. Então, indulgência com as faltas alheias é saber compreender as pessoas na limitação que elas têm em determinado assunto. Por quê? Ninguém é perfeito em todos os aspectos. Às vezes eu posso estar mais avançado num campo, mas estou muito atrasado no outro campo. O meu irmão pode estar atrasado num campo, mas está muito mais na frente no outro campo. Então, isto aqui é indulgência, saber compreender e dar a chance ao meu semelhante para que ele possa externar toda a bondade que lhe vai no coração. A esse respeito, é bom sempre lembrar que cada um de nós é cada um. Por isso que Emmanuel diz assim: agradeçamos a Deus por não nos haver criado pelo sistema de produção em série. Quer dizer, cada um igualzinho ao seu semelhante. Cada um de nós é cada um. Já amadureceu num campo, mas não amadureceu no outro. E aí nós precisamos ser indulgentes na área que o indivíduo ainda não conseguiu conquistar. Indulgência não quer dizer que nós vamos cometer o mesmo erro que a pessoa cometeu. Para sermos indulgentes com a pessoa, nós não vamos aplaudir o erro dela. Não, ela errou, nós vamos dizer que errou, mas não vamos fazer o mesmo erro para dizer que somos indulgentes. Foi o que fez Jesus.
Quando aqueles homens trouxeram a mulher tomada em adultério, disseram para Jesus: Senhor, essa mulher foi tomada em adultério, manda a lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que fala? Querendo testar Jesus. Jesus não falou nada, pôs-se a escrever. É o único trecho do Evangelho onde fala que Jesus escreveu. Ele pôs-se a escrever na areia. E quando ele terminou, levantou-se e disse para os que cercavam a mulher: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi um desafio que Jesus fez, porque Jesus não via só os homens ali presentes, ele via a espiritualidade toda, o passado de cada um, e ele sabia que ninguém ali, só ele era perfeito, só ele poderia tirar a pedra, ninguém mais podia. Então, quando ele faz o desafio, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele sabia que nenhum podia. Então começaram a sair os mais velhos primeiro, que são os que erram mais, né? Depois os mais jovens e finalmente os que ficaram. Todos foram embora. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que a acusavam? E ela disse: eles foram, Senhor, foram embora. Ele disse: vai, não peques mais, eu também não acuso. Não peques mais para não acontecer coisa pior. Isso é indulgência. Compreender que a falha que alguém cometeu, eu posso cometer. Que eu não sou superior a ninguém, não sou inferior, mas estou no mesmo nível de humanidade. Mas essa orientação na pergunta 886 fala em 3 pontos: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas, que é o último verbo a ser praticado. Como é fácil perdoar, não é mesmo? Da boca para fora, né? Porque perdoar verdadeiramente ainda não sabemos. A maior definição de perdão é aquela que diz que perdão é não se ofender. Enquanto nós nos ofendemos, é porque nós julgamos que somos melhores que alguém. Então, quando nós não nos ofendermos, é o verdadeiro perdão. Porque no geral nós dizemos assim: eu perdoo, mas não quero ver aquele camarada mais na minha frente. Então não perdoou ainda, né? Ou então nós dizemos, o que é pior, a seguinte frase: eu perdoo, mas tenho fé em Deus que Ele vai pagar tudo o que Ele me fez. Quer dizer, não é perdão, né? Ainda chama Deus para poder assumir a responsabilidade da gente. Então, enquanto nós não aprendermos o significado verdadeiro do perdão, que é não se ofender, nós não podemos estar praticando a caridade que é tanto recomendada por Jesus. Foi o que Ele fez, o que Jesus fez para nós, foi nos perdoar. No momento da crucificação, quando Ele estava entregando a sua vida para nos orientar, não compreendido por aqueles que Ele mais amou, aqueles que Ele doou a sua própria vida, quando eles o crucificaram, o que é que Ele diz? Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha como é que é a compreensão de Jesus. E Ele não te sentia ofendido, porque se Ele se sentisse ofendido, como é que Ele ia pedir perdão para Deus? Para que Deus perdoasse. Porque geralmente a gente dá bom conselho para os outros, né? Perdoa, esquece, larga para lá. Mas nós de nós mesmos não fazemos assim. Nós nos sentimos ofendidos, magoados, melindrados. Então nós ainda não superamos aquele momento da ofensa. Como nós sabemos, Paulo, o apóstolo, ele que era doutor da sinagoga, era muito rígido, embora fosse um indivíduo altamente evoluído moralmente e espiritualmente. Mas ele mandou apedrejar Estevão, e nós temos em Estevão o primeiro mártir do cristianismo. E quando ele mandou apedrejar o Estevão, ele convidou para o apedrejamento de Estevão a noiva dele, a Abigail, que ele não sabia, era irmã de Estevão, que na verdade não se chamava Estevão, se chamava Gesiel, né? Então, quando ela chega e vê o apedrejamento do irmão, ela fala: mas é meu irmão, porque ele está declamando um verso que eles faziam isso na casa deles, quando do culto do evangelho eles falavam: Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, quando ela vê o irmão, ela fica desesperada, e o Paulo também, porque ali agora havia um cadáver entre ele e a noiva, que era o irmão da noiva, né? Então ele fica desesperado e só depois que ele vai se converter realmente ao cristianismo, quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, dizendo para ele: Saulo, por que me persegues, meu amigo?
eu quero que você venha trabalhar, você é o vaso escolhido. Então ele se decide, cai na areia e pergunta para Jesus, fazendo uma pergunta maravilhosa, que só essa pergunta já dá para a gente fazer um estudo muito profundo. Vira-se para Jesus e pergunta assim: Senhor, que queres tu então que eu faça? Vejam que maturidade espiritual. Bem, já que o Senhor é Jesus, já que agora eu estou convencido que o Senhor é o Salvador, então o que o Senhor quer de mim? Olha que profundidade dessa pergunta. Qualquer um de nós perguntaria assim: Senhor, bom, o senhor está me dando uma tarefa, mas quem vai me ajudar? Paulo não perguntou. Ou então nós perguntaríamos assim: com que recursos eu vou contar para fazer esse trabalho? Paulo não perguntou. E uma perguntinha que certamente qualquer um de nós faria: Senhor, quanto que eu vou ganhar nisso? Não perguntou nada disso. Que queres tu, Senhor, então que eu faça? E foi fazer. Foi fazer andando 11.000 quilômetros. Carro último tipo, com 2 airbags e tudo mais, né? Ar-condicionado. A pé. Andando com sandálias no deserto ardente. Trabalhando. Ele era tecelão, fazia toldos. Então, ele trabalhou, pregou, escreveu 14 cartas, que são até hoje admiradas pela profundidade, onde ele revela o quanto ele entendia da lei de Deus. Mas também, para escrever aquelas cartas, estava com um computador último tipo, né? Nada, à mão. Para poder escrever, ele tinha que fazer a tinta, curtir o pelo do animal, para ele ali, então, escrever as mensagens. Por isso que a carta, às vezes, demorava. Por uma pergunta que ele fez, sendo alma madura que ele era, perguntou: Senhor, que queres tu, Senhor, então que eu faça? Então, aqui a pergunta para nós. Nós todos espíritas, como é que nós devemos agir? Devemos agir dentro da lei de justiça, de amor e de caridade, como nós pretendemos aqui estudar na noite de hoje, fazendo a justiça não para os outros, mas para nós mesmos, amando incondicionalmente as pessoas no nível em que elas se encontram e praticando a caridade por todos os meios ao nosso alcance. Se agirmos assim, estaremos cumprindo a missão dos espíritas. E aí nós poderemos sentir a presença dos mensageiros espirituais que dirão para nós: quando a dor te converta à vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a dor te converta à vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Muito obrigado.